Caros amigos, caras amigas, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esse momento especial em nossas vidas, um momento de encontro com Jesus, com os nossos amigos espirituais, que possamos, neste momento, acessar mais um pouco dos ensinamentos do Divino Mestre, que Ele possa abençoar a todos, abençoar seus lares, suas casas, e que Ele nos abençoe também. Assim seja. Bom, e o tema da noite que nos foi proposto, o serviço divino dentro e fora de nós, baseado em um texto que está no livro Vinha de Luz, no capítulo 106, um livro aí pela psicografia do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, e o título do capítulo, Como Cooperas? E ele vai fazer uma referência ao versículo 12 do capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, em que diz o seguinte, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Então vamos aos comentários de Emmanuel com relação a este versículo. Então Emmanuel ele começa dessa forma as reflexões acerca desse versículo de Paulo. Lendo a afirmativa de Paulo, reconhecemos que em todos os tempos o discípulo sincero do Evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as inspirações das esferas superiores. Então é algo que é bastante recorrente em nossa jornada evolutiva, em diversas encarnações, em diversas religiões. A gente sempre teve esse conceito de algo que é bom e algo que não é bom, o bem e o mal, o céu e o inferno. Sempre este dualismo acaba nos acompanhando aí na nossa caminhada. E daí é uma tendência nossa, como seres ainda buscando a perfeição. A gente, através do nosso orgulho, a gente costuma fazer uma referência em aquilo que é ruim, aquilo que é ruim para mim, que está acontecendo de ruim para mim é de fora, é externo, e aquilo que é bom vem de mim, eu que estou promovendo essa coisa boa. E Emmanuel vai explicar um pouco isso, o que seria essas sugestões da região inferior e essas inspirações aí das esferas superiores. Ele vai dizer, o espírito do mundo é o acervo de todas as nossas ações delituosas. Então aqui já fica para a nossa reflexão. O espírito do mundo é o acervo de todas as nossas ações delituosas. Então não é algo que é externo, é algo que está dentro de mim. Em séculos de experiências incessantes. Então nas diversas encarnações, eu venho trazendo tudo isso comigo, e isso seria o espírito do mundo. Então não é algo externo, é algo que está dentro de mim, é algo que eu carrego comigo durante séculos. O espírito que provém de Deus é o constante apelo das forças do bem, que nos renovam a oportunidade de progredir cada dia. É muito interessante isso, como ele coloca, é o constante apelo. As forças do bem estão ali nos ofertando oportunidades a cada dia, para que possamos progredir. Então isso é muito importante para a gente, porque às vezes a gente não percebe isso. Então a cada dia, em cada momento do nosso dia, a gente tem essa oportunidade, e essa oportunidade ela nos é ofertada. Então cabe a mim recebê-la, entendê-la e trazê-la para a minha vida. Porque às vezes a gente não percebe, então aquele momento do nosso dia que é dar um bom dia, que é lançar um olhar caridoso, dar um aperto de mão, um abraço,
né, lançar um pensamento, né, positivo, né, ter um pensamento positivo durante todo o dia. Né? Então são pequenas coisas, né? Então a gente precisa, né, estar atentos a isso, né, para essas oportunidades, né, que vêm, né, a cada dia. Então, se hoje eu não aproveitei, se hoje eu não fiz nada, se hoje eu não aproveitei nenhuma oportunidade, podem ter certeza que amanhã eu terei outras oportunidades. Né? Então, a cada dia elas se renovam. Né? É muito importante isso. A misericórdia divina, ela atua o tempo todo, todos os dias. Né? E para que isso? Né? A fim de não de descobrirmos a glória eterna, né, que a infinita bondade nos destinou. Então, assim, o nosso destino é esse, né? É a perfeição, é trabalhar sempre no bem, né? Essa eterna, né, infinita bondade. Então, assim, o que nos espera é maravilhoso. A gente não conhece ainda, né? Então, se a gente conhecesse, eu acho que a gente apressaria o passo aí para a gente chegar nesse destino, né, que o Emmanuel coloca aqui para gente. Bom, e ele continua, né? Deus é o Pai da criação, né? Tudo fundamentalmente pertence a Ele. Essa colocação do Emmanuel é importantíssima também, né? Então tudo pertence a Ele, né? Não tem nada que não seja de Deus, né? Ele criou tudo, né? Criou cada espírito, né? Criou a matéria, né, que a gente trabalha, né, que a gente interage, né, na nossa evolução como ferramenta, né, como ferramenta. E daí é importante ter essa noção, né? Não tem nada que é meu, né? Tudo dele, né? Então a gente, né, está inserido na obra divina, né? Então todo o campo de trabalho é do Senhor, né? Todo, né? Tudo. Né? Deus é a unidade, né? É a única coisa, né, que existe, se a gente pudesse falar assim. Então tudo, né? Todo campo de trabalho é do Senhor. Todo serviço que se fizer será entregue ao Senhor. Então, tudo que você faz, né, tudo que eu faço, tudo que nós fazemos, será entregue ao Senhor. Né? Então, se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, né, vai chegar para Ele. Né? Olha como que é interessante essa colocação do Emmanuel. Né? Então, todo serviço, né, que se fizer será entregue ao Senhor. Mas nem todas as ações que se processam na atividade comum provêm do Senhor. Né? Esse é um ponto muito interessante, né? Que nem tudo, né, provém dele, né? Tem coisas que são minhas, né? Então, e daí a importância, né, do título, né? Como cooperas? Né? Se todo o serviço vai ser entregue a ele, né, aí eu preciso refletir, né? Que serviço que eu estou fazendo? Né? O que eu estou entregando, né, ao Senhor, a Deus? São as perguntas aí que a gente vai fazendo durante as reflexões, né? O objetivo do estudo é que a gente saia dele com mais perguntas, né, do que antes. Né? Esse é o processo, né? Não é que elucidar respostas, né? Trazer respostas, elucidar questões. É instigar, né? Instigar para que a gente faça mais perguntas e que a gente fique com mais dúvidas. Mas esse é o ponto, né? Que a gente raciocine, que a gente entenda, que a gente busque, né, aquilo, né, que é verdadeiro. Né? Então, né, num primeiro momento seria esse, né? O que eu estou entregando, né, para o Senhor? Fica aí a pergunta para cada um, né? E para mim também, é claro. Bom, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 16, Vocação, também um livro do Chico e Emmanuel, é um livro aí importantíssimo. Aconselho, né, a leitura. Para quem já leu, às vezes reler. Para quem não conhece,
É importantíssimo esse livro, né, porque ele é uma cartilha que nos é apresentado antes da nossa encarnação. Então, naquele processo reencarnatório, existe uma cartilha que a gente estuda para a gente poder reencarnar. E essa cartilha ela nos foi dada de presente aí pelo Emmanuel através desse livro, Pensamento e Vida, né? Então ele comenta isso na introdução. Então, assim, imagina a importância, né, desse livro para a gente, né? Então, na verdade, quando a gente lê esse livro, a gente começa a relembrar algo, né, porque a gente já conhece. Só que através do esquecimento da reencarnação, a gente fica, né, meio esquecido dessas coisas, né? Então, daí a importância das obras, né? Então, essa aqui é importantíssima. E ele vai falar um pouco da vocação, né, dessa vocação profissional que todos nós temos, diante da nossa profissão mesmo, né, profissão terrestre. E daí ele começa, né? Aí eu peguei pequenas partes, assim, não peguei, né, o texto inteiro, só para a gente poder, né, dar uma pincelada aqui. E tem muita relação com o que está sendo colocado no Vinha de Luz. E ele fala assim, né, a vocação é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas. Tem muito a ver com aquilo que a gente já falou, né? Então, os reflexos da experiência que trazemos, né? Então, a gente traz muita coisa com a gente, né? E a gente precisa entender o que precisa ser alterado, o que está bom, né? Onde eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar. É o famoso conhece-te a ti mesmo, né? Então, conhecer a mim mesmo não é, né, só olhar aquilo que eu tenho de bom e me maravilhar com isso, não. É olhar os pontos que precisam ser melhorados, né? Ele fala um pouco dessa vocação, né? Aí ele continua assim, né? De qualquer modo, o título profissional, em todas as ocasiões, é carta de crédito da criação, né? É carta de crédito para a criação de reflexo, né, que nos enobreçam. Então ele vai falando, né, que qualquer título profissional que a gente receba, né, em todas as ocasiões, né, qualquer profissão, né, imagina aí, né, quantas profissões, né? Então todas, né, em todas essas ocasiões é carta de crédito, né? Então isso aí está sendo uma concessão divina para a gente, né? Então pensa na sua profissão, isso aí é concessão divina, né? Para quê? Para a criação de reflexo que nos enobreça, né? Aí ele fala, né? Cada espírito recebe, né, no plano em que se encontra, ou seja, de acordo com a sua evolução, de acordo com o seu momento, de acordo com a sua necessidade, né, de acordo com o seu merecimento, né? Então, no plano em que se encontra, né, certa cota de recursos para honrar a obra divina e engrandecê-la, né? Então eu recebo essa cota de recursos para honrar a obra divina, não é para mim, né? Então eu trabalhando para a obra divina, eu engrandecendo a obra divina, né, fazendo a vontade do Pai, né, eu vou conquistando aquilo que eu preciso, né, para a minha evolução, né? E daí a gente lembra lá da parábola dos talentos, né, que está em Mateus, né, capítulo, né, 25, versículos 14 a 30, né, que fala que, né, o Senhor da terra indo viajar, ele cede os talentos, né, para os servos, né, para um ele dá 5 talentos, para outro ele dá 2 talentos e para outro ele dá 1. E quando ele voltar, ele vai querer dar conta desses talentos, né? Aí o primeiro duplica, né, os talentos, de 5 para 10, o outro também, né, investe, trabalha, né, faz alguma coisa com isso, né? Sendo talentos aí uma referência ao dinheiro da época, né? Se não me engano, né, um talento equivale a 6.000 denários, né, que era a moeda, um denário equivalia ao salário de um dia, né? Então era uma grande quantidade de dinheiro. O segundo também, né, vai duplicar esses talentos, né, de 2 para 4. E o terceiro, com medo, com receio, né, do Senhor, ele esconde aquele talento. Ele enterra,
né? E depois, quando o Senhor volta, né, o primeiro vai, né, e apresenta os 10 talentos, né, e ele fala que ele entrou no reino dos céus. O segundo, a mesma coisa, né, eu dobrei meus talentos. E o terceiro, né, que não fez nada, né, que, né, escondeu os talentos, mesmo ele escondeu o talento, né, era só um, mesmo apresentando aquele talento para o Senhor, né, ele fala que ele vai, né, queimar lá no fogo do inferno, né, aquelas referências, né, que a gente tem na Bíblia. E daí, né, um ponto importante é que não importa para Deus a quantidade dos talentos, né? Daí esse ponto, né, no plano que se encontra. Então, para um ele deu 5, para outro 2, para outro 1. Então, ele não estava, né, interessado nessa quantidade. Ele estava preocupado o que você iria fazer com esse talento, né? Então, não importa se é pouco, se é muito, se é médio. O que importa é o que você vai fazer com esse talento, né? Uma referência à frutificação também, né? Você dobrou esses talentos, você frutificou, você trabalhou, né? E aquele que não fez nada, né, não dobrou nem triplicou esses talentos, né, ele não entrou no reino do céu, né, vamos colocar assim. Então é uma parábola assim, bastante extensa, né, vale a pena a leitura também. E daí ele continua, né, o que a gente tem feito, né, na verdade, né? Acontece, porém, que na maioria das circunstâncias, né, nos aprimoramos, né, indebitamente, né, das concessões do Senhor, né, usando-as no jogo infeliz de nossas paixões desgovernadas, no aloucado propósito de nos antepormos ao próprio Deus. Né? Isso aqui é o que a gente tem feito ao longo do tempo, né, com essas concessões divinas. Né? Então, nos apropriamos, né, de forma não legítima, tá, dessas concessões do Senhor, né, num jogo infeliz aí das nossas paixões, né, o orgulho atuando, né, eu sou bom, eu sou melhor, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né, então no jogo dessas paixões desgovernadas aí, a gente tem, né, atuado com essas concessões do Senhor, no alocado propósito de nos antepormos ao próprio Deus, né, a gente, né, aloucado, né, a gente como louco, né, imaginar que a gente vai, né, se antepor ao próprio Criador. Então, se Deus é amor, Ele nos ama profundamente, né? Por isso que é aloucado, né? Imagina você, né, se antepor a alguém que te ama profundamente, né? Por que ir contra Deus? Né? Por que querer, né, se antepor ao próprio Criador? Bom, ele continua, né, no Vinha de Luz, né? Coexistem nas oficinas terrestres quaisquer que sejam a criação divina e a colaboração humana. É muito interessante também, ele comenta um pouco disso lá também no Pensamento em Vida, né, ele falando lá né, dos exemplos, né, ele cita algumas profissões, né, e daí ele fala, né, em quaisquer que sejam essas oficinas terrestres, ou seja, qualquer profissão, né, qualquer área de atuação minha, né, sempre vai ter, né, a criação divina e a colaboração humana, né. É muito interessante isso, né, a oportunidade que Deus nos concede de trabalhar em sua obra. É isso que o Emmanuel está querendo colocar aqui para a gente, né. E daí, mais uma vez, a reflexão, né, se eu estou nessa oficina, né, se eu estou ali coexistindo, né, com a criação humana e tem a minha colaboração, né, como está sendo essa colaboração? Né, referência ao título aí, como cooperas? Esse é o ponto, né? A oferta está vindo, né? A oferta, como foi colocada, ela é diária, né? Se hoje não foi tão legal, né, amanhã você vai ter novas oportunidades, né? E daí sempre esse pensamento, como cooperas? Como estou cooperando? São as perguntas, são as reflexões que a gente deve estar buscando quando a gente estuda, quando a gente lê um texto desse, né? E cooperadores surgem,
que se valem da mordomia para exercer a dominação cruel. Né? Aqui ele já começa a citar alguns exemplos. Né? Cooperadores, né? Somos cooperadores, mesmo, né, fazendo a coisa errada aqui, nós continuamos cooperadores, né? Porque no outro dia nós teremos a oportunidade novamente, como eu já falei. Né? Então os cooperadores surgem que se valem da mordomia para exercer a dominação cruel. Né? Então eu utilizo, né, da minha posição para, né, utilizar de crueldade para com o próximo. Né? Aí tem os que se aproveitam da inteligência para intensificar a ignorância alheia. Né? Então, eu guardo só para mim, eu não quero, né, que esse conhecimento, que essa cultura, né, chegue para o próximo. Então, eu aproveito disso para intensificar essa ignorância alheia. Aí tem um pouco a ver até com o primeiro, né? Porque quanto mais ignorante, né, é mais fácil de você aproveitar da pessoa, de você enganar, né? Para quem tem essa intenção. Né? Então, durante muitos séculos, né, a gente tem vários exemplos disso na história. E daí a importância do conhecimento, né, da cultura, da educação, né, para todos os povos. Né? Ou que estimam a enxada, né, prestimosa para não cultivar o campo, mas para utilizá-lo no crime. Né? Aqui ele falando da enxada. Né? Então a enxada, né, que é feita aí para, né, cultivar o campo, para eu plantar, para eu retirar as ervas daninhas da minha plantação, ou seja, utilizar essa ferramenta de uma forma correta, eu posso utilizá-la, né, para o crime. Né? Então esse é um ponto importante também, né, porque quantas ferramentas nós temos, né, para utilizar no nosso dia a dia. Né? Hoje nós estamos usando aqui uma ferramenta poderosíssima, né, que é a internet, né, que a era digital. Né? Então a gente está aqui, estou falando da minha casa, falando para todos, né, utilizando meu computador, utilizando a internet. E daí como que eu uso essa ferramenta? Né? Então antigamente, algum tempo atrás, a gente ouvia muito isso, né? A internet é ruim, a internet tem muita coisa ruim, tem muito crime na internet. Ah, eu não uso, eu não gosto. Né? Mas a internet não faz nada. A internet é uma ferramenta. Né? Então, como eu uso essa ferramenta? Né? Como eu coopero com a divindade utilizando essa ferramenta? Esse é o ponto. Né? Então, eu posso entrar na internet, entrar no YouTube, né, ver uma palestra edificante, né, assistir um estudo, né, até, né, distração também, um hobby que eu goste. Mas eu também posso fazer alguns acessos assim que não são interessantes. Né? Os crimes, né, cibernéticos, de hackers, de invasão de sistemas. Né? Então, a culpa não é da internet, a culpa é do ser humano, é do homem que vai promover isso. Né? Então, esse é um ponto importante. Né? As ferramentas, elas nos são ofertadas também, mas para que a gente use da melhor maneira possível. Né? E daí não é deixar de usar. Né? Ah, é ruim, eu não vou usar. Né? Esse não é o ponto. Né? É claro que tem o exagero, né? Tem esse ponto também, né? Tem essa questão, né, de você ficar muito tempo ali, né, conectado, por exemplo. Né? Já é uma outra questão aí do equilíbrio, né? De você também utilizar, né, da melhor maneira possível, mas também utilizar, né, com equilíbrio, não exagerando aí na quantidade do tempo, né, que você vai ficar ali utilizando. Né? E essa questão, né, da ferramenta, né, eu lembro do martelo também. Né? Você pode utilizar o martelo, né, para praticar algum crime, assim como a enxada, ou para, né, pegar um prego, para fazer o que ele tem que ser feito. Né? Então essa questão da matéria que a gente interage, né, principalmente quando a gente está numa vibração mais densa como essa nossa, a gente precisa,
né, ter em mente a melhor utilização, né, para essas ferramentas, né? Como se a gente fosse escolher, né, para parafusar um parafuso. Eu tenho Phillips, eu tenho Fenda, eu tenho chave de torque, e dependendo do parafuso eu tenho a ferramenta correta, né? Então esse é um ponto interessante também, né, da gente saber utilizar, né, as ferramentas corretas para o momento correto, né? Aproveitar esse tempo, né, para fazer essas coisas. Bom, e dando continuidade aí, chegando ao final, né, do texto do Emmanuel, ele coloca assim, né, o cientista, né, no conforto do laboratório e o marinheiro rude, né, sob a tempestade, estão trabalhando para o Senhor, né? Então, todos nós estamos trabalhando para o Senhor. Então, você acha que você está saindo de casa para trabalhar para você, né? Estamos trabalhando para o Senhor. Então, se o cientista, né, com seu intelecto, né, utilizando aí mais das ferramentas do intelecto, né, do que o marinheiro, né, fazendo força bruta lá com seu corpo, né, todos estão trabalhando para o Senhor, né? O médico, o dentista, né, o engenheiro, né, o juiz, o advogado, né, quem trabalha aí na coleta do lixo, né, quem trabalha na faxina, quem trabalha de porteiro, e assim por diante, né? Qualquer, né, em qualquer dessas, né, profissões, nós estamos trabalhando para o Senhor. E daí mais uma referência à parábola dos talentos, né? Para o Senhor não importa a profissão, né? Importa o que você faz da sua profissão, né? Se você valoriza aquele momento, se você é grato por aquele momento, né? É isso que importa para o Senhor. Porque às vezes você precisa passar por aquele momento, às vezes um momento mais difícil, né? Ou se a profissão, uma profissão de status, né, ela também traz desafios para o ser humano, às vezes até mais, né, porque por conta disso, né, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, a gente acaba exagerando, né, no trato com as pessoas, né? Então, em todas essas ocasiões, é a oportunidade de crescimento, né, em como que eu me interajo com as pessoas, né, diante da minha profissão, né, e daí por diante, né, em todas essas situações do meu dia a dia. Ele coloca, né, entretanto, para a felicidade de cada um é importante saber como estão trabalhando, como cooperas, né? Então não importa, né, se é 1, 2, 5 talentos, né, que o Senhor vai estar concedendo. Ele quer saber se você está frutificando. Ele quer saber se você, né, o que você está entregando para Ele, como a gente viu lá atrás, né? Eu estou dobrando, eu estou triplicando isso que Ele está me entregando, ou eu estou escondendo por medo, por receio, né? Então são as perguntas, né, íntimas aí para cada um, né, onde cada um, né, deve buscar aí a sua resposta. E finalizando, né, lembremos-nos de que há serviço divino dentro de nós e fora de nós, né? Como é o título da exposição, né? Então, a favor de nossa própria redenção, é justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior que nos dominava até ontem, né? Bonito aqui o Emmanuel, né? Quem me dera, Emmanuel, né? Talvez domine um pouco, né? Que nos dominava até ontem, ou se já estamos afeiçoados ao espírito renovador do Eterno Pai. Então, essa é a questão, né? Indagar, né? É justo indagar se estamos, como eu falei. A gente deve, né, trabalhar nos estudos essas perguntas, né? Essas perguntas para mim, né? Esquecer o outro, né? O outro tem que cuidar da evolução dele e eu tenho que cuidar da minha, né? Não que eu não deva ajudá-lo, não que eu não deva cooperar, não que eu deva fazer para ele, mas eu não posso ficar, né, preocupado, né, se ele está fazendo ou não, né? Eu tenho que preocupar se eu estou fazendo ou não, né? E daí, né, será que já nos afeiçoamos
né, esse espírito renovador, né, que a gente, né, consiga, né, pegar essa senda, né, esse caminho estreito, né, esse caminho estreito que ele é difícil realmente, mas que a gente consiga, né, caminhar, né, nesse caminho estreito, mas não sair dele, né, que a gente possa sair à beira do caminho, como na passagem, né, do cego de Jericó, que estava à beira do caminho, né, numa referência aí, eu já sei, mas mesmo assim eu estou ali, estagnado, sentado, né, à beira do caminho, né, por algum motivo. Aí eu preciso ter a vontade, como ele teve, né, de se levantar, deixar suas capas para trás, deixar, né, aquilo que não é interessante para trás, né, ir ao encontro do Mestre, né, ser curado, né, do ponto de vista espiritual, e segui-lo, né, nesse caminho, né, que com certeza, né, é maravilhoso. Bom, eu encerro aqui então a apresentação. Desejo a todos aí muita paz, né, que essa luz do Divino Mestre, né, chegue a cada coração, chegue a cada lar, chegue a cada casa, né, para que possamos, né, realmente segui-lo, né, e segui-lo verdadeiramente. Que o Divino Mestre nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz.